A Beth respondeu corretamente e a Fernanda a levou para casa. Há um lindo labirinto de plantas no jardim da Fernanda. Ela teletransportou a Beth para o centro desse labirinto e lhe deu um mapa. A Beth precisa encontrar o gato preto, caso contrário, ficará nessa armadilha para sempre. Você pode ajudar nossa artista a sair dessa enrascada? Aqui está o caminho. A Beth quis correr de volta para o castelo o mais rápido possível. De repente, um zumbi assustador começou a persegui-la. Ele parecia faminto. A Beth estava correndo, quando se deparou com 3 caminhos. O primeiro estava coberto por ácido venenoso. O segundo, por insetos e larvas. E o terceiro, por galhos cheios de espinhos. Qual caminho ela deve escolher? A Beth deve escolher o segundo caminho. Insetos e larvas são nojentos, mas inofensivos. A Fernanda pediu a Beth para servir um jantar em uma festa de bruxas em seu castelo. Conte quantas bruxas chegaram a esse evento. Há 13 bruxas na imagem. Esta aqui não é uma bruxa, é um espantalho. A Beth precisava ir ao supermercado para comprar os ingredientes do jantar. Ela começou a anotar: leite, suco de limão, ovos, manteiga, laranjas, fermento, cajus e vinagre. O que será que ela pretende fazer? Você adivinhou? Ela pretende fazer uma lista de supermercado, horas. A Beth serviu a primeira refeição para as feiticeiras. Qual será o prato? A resposta certa é anéis de cebola. E este prato? O que será que tem nele? É pipoca. Aqui está o próximo. E aí, acertou? É uma vitamina de morango. A Fernanda pediu a Beth para trazer flores secas para preparar uma poção do amor. A Fernanda guarda todos os ingredientes em sua despensa. Mas, assim que a Beth entrou na despensa, a porta se trancou atrás dela. Ela vasculhou o cômodo e encontrou alguns móveis antigos, além de um espelho velho. De repente, viu 3 portas, mas havia um monstro perigoso atrás de cada uma. O primeiro monstro transforma qualquer ser vivo em pedra. O segundo é muito nervoso e forte. E o terceiro monstro tem dentes venenosos. Você pode ajudar a Beth a escolher a porta certa? A Beth deve abrir a primeira porta e mostrar o espelho para o monstro, para que ele vire pedra. Aí ela pode fugir pela primeira porta. A Beth pegou o celular e correu para a floresta, que era escura e assustadora. Ela pisou em um ninho de vespas e os insetos se espalharam por toda parte. O que ela deve fazer agora? Balançar os braços para afugentar as vespas? Correr o mais rápido possível? Ou caminhar devagar? O que você acha? A escolha mais segura é andar devagar. Balançar as mãos e correr é muito perigoso. As vespas vão entender isso como uma afronta e vão picá-la. Beth voltou para a festa, mas quando viu o grupo de bruxas perto da fogueira, se assustou e saiu correndo. Por quê? Essa moça perto do fogo é um fantasma, viu só? Ela não tem pés e está levitando. Beth resolveu se esconder dentro do castelo. Ela pensou em ligar para a polícia, mas não estava encontrando seu celular. Assim perguntou para 3 bruxas se alguma delas tinha pegado o aparelho. A Gina disse: "Como você se atreve? Eu uso telepatia." Celulares de outros eletrônicos são uma perda de tempo. A Lilian afirmou:
Eu estava lá fora, cantando com as outras bruxas. Não vi nem ouvi nada estranho. E a Nina falou: não preciso roubar, queridinha. Posso ter a quantidade de dinheiro que eu quiser a qualquer momento. Qual delas está mentindo? A Gina. Olha só os ouvidos dela. Ela está usando fones, apesar de dizer que não usava nenhum eletrônico. A Fernanda ficou furiosa quando descobriu que a Beth tinha interrogado suas melhores amigas. A Beth se desculpou e a Fernanda disse: ok, vou te deixar ficar. Mas você precisa responder a 3 perguntas. Aqui está a primeira. Estou aqui há mais de 1 milhão de anos, mas nunca tenho mais que 1 mês de idade. Quem sou eu? E aí, adivinhou? A resposta certa é a Lua. Aqui está a segunda pergunta da Fernanda. Construo castelos e derrubo montanhas. Deixo algumas pessoas cegas, mas ajudo outras a enxergar. Quem sou eu? A resposta certa é areia. E a terceira pergunta é: posso ser comprida ou curta? Posso ser comprada ou natural? Posso ser pintada ou ficar sem nada? Posso ser redonda ou quadrada? Quem sou eu? E a resposta certa é unhas. A festa ainda está rolando. A Fernanda vai para o andar de baixo para trocar de vestido. 5 minutos depois, a Beth ouviu um grito vindo do quarto da Fernanda e a encontrou desmaiada no chão. Beth fez apenas uma pergunta para 4 suspeitas. O que vocês estavam fazendo nos últimos 5 minutos? Jaqueline estava assando marshmallows na fogueira. A Gabi disse: passei os últimos 30 minutos na piscina. A Sara contou que o sapo dela, o fofinho, tinha fugido do jardim. Ela ficou procurando-o por toda parte, mas não conseguiu encontrá-lo. E a Nancy estava voando em sua vassoura pela casa, filmando a festa com seu celular. Quem está mentindo? A Sara. O sapo está dentro do bolso dela. De repente, as luzes se apagaram e a Beth acordou dentro de uma cela. Ela encontrou uma pista no chão que dizia: explique este código e você estará livre. Ajude a Beth. Eis a resposta. Beth estava correndo pelo porão da casa da Fernanda quando viu mais dos prisioneiros. Ela percebeu que um deles estava planejando fugir. Adivinhe quem? O primeiro prisioneiro. Há um buraco atrás do vaso dele. Ele deve ter começado a cavar. Beth saiu do castelo da Fernanda e foi correndo mata afora. Mas o que há de errado com essa floresta? Olhe para as árvores. Todas têm sombras, mas a sombra desse grande carvalho está virada para a direção... Ana convidou sua melhor amiga, Nina, para patinar no parque. Logo, ficaram com muita fome e decidiram comprar hambúrgueres. Elas escolheram recheios parecidos e adicionaram muitos condimentos. 10 minutos depois, Nina ficou muito mal. A Ana teve que ligar para o 192. Os paramédicos levaram a menina para o hospital e diagnosticaram um envenenamento grave. Você sabe dizer qual molho estava envenenado? Este. A Ana não usou o molho de alho. Quando a Nina melhorou, Ana a levou para uma caminhada. Elas avistaram a casa mais assustadora do bairro e decidiram dar uma conferida. Foi um grande erro. Quando entraram, a porta atrás delas desapareceu de repente. Agora, as garotas têm 3 saídas. Atrás da primeira porta, há um zumbi. Um vampiro assustador está esperando atrás da segunda. E há um fantasma furioso atrás da terceira porta. Qual caminho é o mais seguro?
Elas devem escolher a terceira porta. Fantasmas podem ser assustadores, mas não causam nenhum dano de verdade. Bem, talvez você possa ficar melecado. A Nina e a Ana foram parar na sala ao lado. A porta que dava para fora estava aberta e elas correram na direção dela. Mas uma velha bruxa apareceu do nada e gritou: Não tão rápido! Vocês têm que resolver meu enigma primeiro. Por que essas palavras estão nessa ordem? As meninas não conseguiram desvendar o enigma. E você? Aqui está a resposta correta. As palavras rimam com 1, 2, 3, 4 e 5. É por isso que estão nessa ordem. A bruxa teletransportou as meninas para o porão, mas elas não desistiram e encontraram 3 saídas novamente. A sala atrás da primeira porta estava cheia de gás tóxico, extremamente prejudicial para os pulmões e para a pele. Havia um peso de 130 quilos acima da segunda porta, e ele esmagaria qualquer um e qualquer coisa que entrasse. Atrás da terceira porta, havia um tigre faminto esperando. A Ana e a Nina hesitaram um pouco e fizeram a escolha certa. Qual porta foi escolhida? Nina tirou a bota e a jogou no chão do segundo cômodo. O peso esmagou a bota. Assim, as meninas entraram correndo e fecharam a porta. Depois disso, escaparam pela janela. Infelizmente, elas se perderam em uma floresta mágica. Estava frio, já que era inverno. Depois de vagar por um tempo, viram 3 estradas. Todas pareciam perigosas. Se escolhessem a estrada que seguia à esquerda, teriam que passar por alguns lobos famintos. Se fossem reto, teriam que passar por um vilarejo onde viviam lobisomens. E o terceiro caminho passava por cima de um lago coberto por uma fina camada de gelo que poderia rachar a qualquer momento. Qual caminho devem escolher? Elas devem seguir o segundo caminho. Olhe para o céu, é lua nova. Os lobisomens só são perigosos durante a lua cheia. A Nina e a Ana chegaram em casa em segurança. Mas alguém havia assaltado o apartamento enquanto estavam ausentes. Elas chamaram a polícia e interrogaram 3 vizinhos. O Jefferson disse: Eu estava fora o fim de semana inteiro pescando com meus amigos. A Joana disse: Eu não saí de casa, fiquei pintando as paredes do meu apartamento o fim de semana inteiro. Adoro cores vivas. E a Lucy disse que estava cantando no karaokê com as amigas e não tinha ouvido nada suspeito. Quem está mentindo? A Joana. As paredes do apartamento dela são quase todas brancas e ela disse que as pintou com cores brilhantes. Nina conseguiu um emprego em uma livraria. No primeiro dia de trabalho, encontrou um relógio antigo no chão. 3 pessoas apareceram procurando por ele. O Carlos disse que comprou o relógio quando recebeu seu primeiro salário muitos anos atrás. A Vânia disse que herdou o relógio do avô. E o Daniel disse: Esse relógio não tem preço. Minha esposa me deu no nosso 5º aniversário juntos. Você sabe dizer quem é o dono do relógio? A Vânia, pois ela tem o pulso mais estreito. É por isso que a garota fez um buraco extra na pulseira. Caso contrário, o relógio escorregaria. A Ana tinha um encontro com o João. Ele a convidou. Mas assim que ela entrou no apartamento dele, o João se transformou em um bruxo malvado. Ele decidiu tirar sarro dela e disse: Eu vou te dar uma chance de se libertar. Apenas faça o café para mim amanhã pela manhã. Se for bom o suficiente, eu deixo você ir. Se for ruim, você ficará aqui para sempre. Na manhã seguinte, a Ana foi até a cozinha e começou a preparar o café. Quando ela se afastou do fogão, João adicionou um pacote de sal na panela. Quando a Ana serviu o café da manhã, ele entendeu que teria que deixá-la ir. O que ela preparou? Ela fez ovos cozidos. Ana conseguiu um novo emprego, auxiliar de um supervisor ferroviário. Um dia eles enfrentaram um grande problema.
Um trem mais rápido se aproximava de um mais lento. De acordo com o cronograma, o trem mais lento tinha que deixar o trem mais rápido passar primeiro. Ana sugeriu usar uma linha ferroviária auxiliar, mas esta era muito curta para o trem mais lento. A Ana não sabia o que fazer. Contudo, finalmente encontrou a solução. O que ela percebeu? O trem mais rápido deveria usar a linha ferroviária auxiliar. Agora, o trem mais lento pode voltar. Quando a linha férrea principal estiver livre, o trem mais rápido pode ir primeiro. Ana recebeu um bilhete dizendo que uma família de vampiros havia se mudado para uma das casas do bairro. Ela queria achar evidências de que vampiros não existem. Então, foi até a rua para investigar. Havia 3 casas lá. Qual casa parece suspeita? Veja as pegadas. Elas são bem estranhas, pois vão e voltam das casas A e C. Isso significa que as pessoas devem entrar e sair dessas casas. Quanto à casa B, as pegadas só levam para dentro. O gerente de uma joalheria começou a perceber que, todo mês, um par de brincos desaparecia. A suspeita recaiu sobre a moça do caixa. Na primeira vez em que aconteceu, ela foi perdoada. Na segunda vez, a quantia foi descontada do salário dela. Na terceira, o gerente a demitiu. Mas o roubo aconteceu pela 4ª vez, quando houve uma nova ocorrência. O gerente decidiu analisar as imagens da câmera de segurança. Aqui estão algumas delas, feitas em maio, junho, julho, agosto e setembro. Você vê algo suspeito? Em cada uma dessas gravações, há um homem com gesso. Se ele realmente tivesse quebrado o braço, ficaria curado em 1 mês ou 2 no máximo. Mas já se passaram 5 meses, então o gesso é obviamente falso, e ele é o ladrão. Acho que a Caixa deveria entrar com uma ação de rescisão indevida, mas não sei não. Vânia esperava a sua entrega e estava atrasada por causa da chuva forte. Ela precisava ir trabalhar, então pediu ao namorado, que tinha um dia de folga, para pegar a encomenda no correio. Quando Vânia voltou para casa, seu namorado disse que tinha acabado de ir ao correio, mas o pacote ainda não havia chegado. Ela descobriu que ele não tinha ido a lugar nenhum. Como ela descobriu? Choveu o dia todo e o espaço embaixo do carro está seco, o que significa que ninguém usou o veículo durante o dia. Dr. Roberto, um dos melhores cirurgiões do país, foi até a companhia de seguros e disse que havia sido roubado na rua. O assistente perguntou se ele se lembrava de algum detalhe específico sobre o ladrão. O cirurgião disse que não conseguia se lembrar de nada, pois o ladrão havia sido rápido. Além disso, como o Dr. Roberto tinha uma visão extremamente ruim, não conseguiu ver direito. O assistente se recusou a prosseguir e disse que o médico estava mentindo, afirmando que ele não havia sido roubado. Por que ele não acreditou no Dr. Roberto? O Dr. Roberto é um cirurgião, e cirurgiões geralmente têm uma visão excelente. Então, por que um médico tão bem remunerado precisa do dinheiro do seguro? Um grande baile foi organizado em homenagem ao aniversário da Diana, e metade da cidade foi convidada. De repente, as luzes de todo o prédio se apagaram por alguns minutos. Quando a luz voltou, os lindos brincos de diamante da aniversariante haviam desaparecido. A principal suspeita era sua prima distante, a Silvia. Mas a moça disse que estava no banheiro retocando a maquiagem. Ela nem percebeu que as luzes se apagaram, pois estava ocupada. Quem está mentindo? Diana ou Silvia? As luzes se apagaram em todo o prédio. Se a Silvia estivesse retocando a maquiagem, ela definitivamente teria notado que algo estava errado. Ei, está escuro aqui! Em um universo paralelo, só é permitido se divertir e comer doces. Cara, me inclui nessa! Ninguém precisa estudar. Dona Aurora voltou para casa depois de um longo dia no clube. Suas 3 filhas ficaram em casa. A mulher perguntou o que elas estavam fazendo. Ana disse que foi comprar um novo jogo de tabuleiro e passou o dia jogando com os amigos. Ellen
diz que estava curtindo com os colegas na piscina. Bia diz que estava assistindo a TV o dia todo e comendo sorvete. Dona Aurora percebeu que uma das filhas mentiu. Qual delas mentiu? A Ana. Veja, o jogo de tabuleiro que ela comprou ainda está embrulhado. Ela não poderia estar jogando com ele. 4 amigos estavam dirigindo para Nova York no fim de semana. A música no carro estava ligada e todos estavam de bom humor. Foi então que o motorista se distraiu e eles sofreram um acidente. Um policial chegou e iniciou uma investigação. Ele perguntou quem estava dirigindo, mas ninguém queria levar a culpa. Em seguida, o policial inspecionou o carro. Você sabe dizer quem estava dirigindo? Veja, há uma bolsa pendurada no banco do motorista e ela deve pertencer a uma menina. Há apenas uma garota no grupo, então é provável que essa seja a motorista. Dona Carla voltou para casa depois do trabalho e perguntou o que suas filhas estavam fazendo o dia todo. Elas estavam todas de castigo e não tinham permissão para sair de casa nem assistir à TV. Carol disse que estava fazendo o serviço da casa e que tinha acabado de preparar uma pizza para o jantar. Bruna disse que estava no andar de cima, no quarto dela, lendo. Lilian diz que passou o dia todo limpando o quarto. Quem está mentindo? É a Carol, que diz que ela mesma preparou essa pizza. Mas por que há uma embalagem no lixo? Ela pediu a pizza e provavelmente estava fazendo outra coisa. Adele encontrou seu amigo, o Olívio, caído no chão do estúdio dele, que fica no sótão. Ela chamou a polícia. O oficial que veio pediu à moça que lhe contasse o que havia acontecido. Adele diz que estava passando pela casa do Olívio e percebeu que as luzes estavam acesas. Ela foi até a janela, espiou lá dentro e o viu no chão. Então, chamou a polícia e correu para dentro da casa. A polícia não acreditou nela. E você? Algo não está bem contado nessa história. O cara estava no sótão, então Adele não tinha como vê-lo pela janela, a menos que ela tivesse 6 metros de altura. Na quarta-feira, uma aluna do ensino médio, Leila, desapareceu. Temos 3 suspeitos: Dona Vera, que é a diretora, Laura, a cozinheira da escola, e Jair, o faxineiro. Dona Vera diz que tinha muito trabalho e passou o dia inteiro no escritório, sem nem sair dele. Laura diz que depois do dia de trabalho, teve que ficar na cozinha para fazer uma limpeza antes do fim de semana. Jair diz que saiu depois das aulas para fazer algumas compras e só voltou algumas horas depois. Quem é culpado? Algo suspeito com Laura, a cozinheira. É quarta-feira, então de que limpeza de fim de semana ela está falando? João está em uma cela fria. O chão abaixo dos pés dele é de terra. Na cela há uma janela, mas é impossível escapar por ela porque é muito alta. Não há escadas nem cadeiras, apenas uma pá. O João não tem água nem comida. Ele precisa sair de lá em 2 dias, mas ele não pode cavar um túnel, já que as paredes são muito grossas e vão fundo no subsolo. Ele ficará exausto muito antes de cavar seu caminho para a liberdade. Então, como ele pode escapar? Ele precisa cavar um grande buraco no chão e usar a terra para fazer uma pequena colina. Assim, ele pode subir e alcançar a janela. O Márcio caminha por um prédio da Universidade de TI. 3 pessoas o estão seguindo e discutindo algo. O Márcio entra no salão dos hologramas. As pessoas entram também. Ele se senta em uma cadeira. Quanto às 3 pessoas, elas sobem no palco ainda conversando. Algumas delas são hologramas, mas quais? Esse cara tem uma unha piscando no dedo indicador direito. Essa garota tem 2 mãos esquerdas. A garota no meio é um pouco transparente. Todos eles parecem ser hologramas. Mas espere um minuto. Preste atenção no Márcio. Ele está sentado em uma cadeira, mas seu corpo não está tocando a superfície do assento. Ele também não é real. É de manhã cedo. O Saul saiu de casa e vai logo pro lago. O sol ainda não nasceu. A água está cristalina. As rãs estão coachando ao longe. O Saul tira várias fotos da paisagem e uma selfie.
Ele publica as fotos e escreve a seguinte legenda: eu tive uma ótima corrida. Não há nada melhor do que um treino matinal, meus queridos seguidores. Tenham um ótimo dia. Depois disso, o cara retorna à casa e volta pra cama. Ele dorme até o almoço, pega o telefone e vê centenas de comentários. Ah, eu gostaria de correr assim. Cara, por que você nos engana assim? Aqui está um verdadeiro dia de campeão. Obviamente as pessoas descobriram que o Saul não correu de manhã. Mas como? Ele escreveu que tinha acabado de correr, mas o seu rosto não estava vermelho e ele não estava nem um pouco suado. Existem 4 países diferentes em um continente distante. Cada um desses países tem seu próprio emblema com um símbolo simples. O mesmo número de pessoas vive em cada um dos países. 9 cidadãos comuns e um monstro. Uma rainha, um rei e um príncipe. 2 bobos da corte às vezes passam por esses reinos. Que continente é esse? É um baralho de cartas. Ele contém 9 cartas comuns: As, Rainha, Rei, Valete e Coringa. Uma vez em uma noite fria de inverno, alguém invadiu uma padaria. Quando o padeiro chegou ao prédio pela manhã, notou que a fechadura estava quebrada. Ele chamou a polícia e relatou a invasão. Então, entrou e percebeu que o ladrão não havia roubado nada. Naquele momento, a polícia chegou. O padeiro disse a ele que o lugar não havia sido roubado. Mas um policial inspecionou a sala e declarou que alguém ainda havia violado a lei. O que aconteceu lá? Tem pegadas quase imperceptíveis que levam à despensa. O ladrão deve ter se escondido lá para esperar que o padeiro estivesse com o caixa cheio após o dia de trabalho. O Michel está vagando em um deserto há várias horas. Ele está cansado, com sede, com fome e sonolento. Ele percebe uma casa grande na areia quente. O Michel entra e vê um enorme bloco de gelo no centro. Alguém deve ter colocado lá por algum motivo. Ele lambe o gelo, mas isso não sacia sua sede. Ele decide esperar. Leva alguns segundos para que uma gota de água evapore no deserto. Então o gelo deve derreter em breve. Ele sai do prédio e vai dar uma volta. Várias horas depois ele retorna à casa, mas nada mudou. O gelo não derreteu. Como isso é possível? Tem ar-condicionado no teto. A temperatura na sala é mantida baixa, o que evita que o gelo derreta. A Flora, a Ana e a Magda estão caminhando pela praia, contando uma a outra sobre a semana passada. Todas as garotas parecem ricas e bem-sucedidas, mas várias pessoas estão tirando fotos delas. Isso significa que pelo menos uma dessas garotas é uma celebridade. Mas qual delas? É a Ana. Olha, aquele cara está usando uma camiseta com o rosto dela. O Marcos está saindo de um grande shopping center. Ele tira o telefone do bolso e acidentalmente o deixa cair. Ah, não! A tela rachou! O Marcos entra em um táxi e vai a um local para consertar o aparelho. Ele vê dezenas de lojas. Cada uma delas oferece seus próprios serviços. Substituição da bateria, o melhor serviço da cidade. Vamos consertar seu microfone e dezenas de outros. Ajude o Marcos a escolher aonde ir. Você vê essa pequena loja com a placa "Conseguimos trocar o vidro da tela"? É disso que o Marcos precisa. Em algum lugar no mar, um navio enorme está viajando. As pessoas no convés estão se divertindo, conversando, bebendo coquetéis, comendo comida deliciosa, desfrutando de belas paisagens marinhas. Este é um navio de passageiros. Não há nenhuma missão secreta. Os passageiros são pessoas comuns com empregos comuns. Eles discutem o clima, novas peças de teatro, música, livros e destinos de viagem. Todos eles parecem ser inteligentes e educados. O estranho é que ninguém tira nenhuma foto e nem as publica na internet. Ok, é possível que a internet não funcione tão longe da costa. Mas por que eles não tiram selfies? Quem disse que este cruzeiro aconteceu nos dias atuais? Aconteceu antes da era dos smartphones e da internet. Um jovem está sentado na areia em algum lugar em um deserto. Existem várias caixas, latas, sacos de areia e garrafas de água ao redor dele.
Ele olha para cima e vê um balão gigante voando cada vez mais longe. Há 2 pessoas no cesto. Elas estão acenando e lhe desejando boa sorte. Um fósforo quebrado está na palma da mão do jovem no deserto. O que você acha que aconteceu aqui? Três pessoas estavam voando em um balão de ar quente sobre um deserto. Em algum momento, começaram a ficar sem combustível. Para prolongar o voo, decidiram se livrar da sua carga. Então, perceberam que também era necessário se livrar de uma pessoa. Dessa forma, o peso do balão diminuiria e consumiria menos combustível. Os viajantes decidiram isso na sorte. Quem ficasse com o palito de fósforo quebrado teria que ficar no deserto. Esse cara perdeu. 2 influentes magnatas da mídia estão almoçando em um restaurante caro. Eles estão conversando sobre a fusão de suas empresas. A quantia da transação é de vários bilhões de dólares. Eles estão acertando tudo aos sussurros, já que os termos desse acordo são super confidenciais. E os dois estão desconfiados de que há alguém ouvindo a conversa. E eles têm razão. Alguns curiosos estão tentando escutar a conversa entre os empresários. Tente encontrá-los. A jovem que está sentada ao lado deles está lendo um jornal de cabeça para baixo, então certamente está tentando escutar o que os bilionários estão falando. Este cara aqui está fingindo ouvir música, já que o fio do fone não está conectado a nada. Outra jovem está sentada na mesa do canto tomando um drink. Mas em vez de uma sombrinha, ela tem uma antena na taça para ajudar a gravar a conversa. Cadê os meus funcionários? Esbraveja o chefe. Ele está furioso, pois 3 pessoas não foram trabalhar hoje. Então ligou para cada uma delas e todas disseram que estão doentes. O cara não acreditou em ninguém e ordenou que as 3 fossem ao escritório. A Maria está usando uma jaqueta grossa, um gorro e um cachecol. Ela está espirrando, tossindo e parece mesmo estar doente. A Laura está andando de muletas. A perna dela está engessada. Pouco depois, o Miguel chega com o braço machucado e não consegue digitar. O chefe tem certeza de que um deles está mentindo. Mas quem? O braço esquerdo do Miguel está quebrado, mas o celular dele está no bolso esquerdo. Ele deve ter usado o braço quebrado para colocar o aparelho lá dentro, o que indica que está fingindo. Ao que tudo indica, ele não queria trabalhar hoje. O João está caminhando por uma floresta. Ele está sentindo frio e fome e está perdido. Ao dar mais alguns passos, para, pois escutou alguma coisa. O rapaz segue a direção do som e encontra uma clareira grande. Há 3 casas ali. Em qual delas o homem deve entrar? A casa da esquerda está fechada por fora. Tem um cadeado na porta, está vendo? A da direita parece segura. Mas olhe para essas pegadas que levam à porta. São de patas de lobo? É melhor o João entrar na do meio. Um viajante está andando pelo deserto há várias horas. Ele não tem mais uma gota sequer de água e já está perdendo as forças. Ao subir em uma pequena colina, avista 3 lagos. Eles estão longe um do outro e só um parece ser real. Ajude o viajante a distinguir a realidade da miragem. Há 3 palmeiras perto de todos os lagos, mas só um deles está refletindo as árvores. Isso significa que o lago da direita é de verdade. Você está caminhando pela praia. De repente, ouve um grito. Uma mulher está pedindo socorro. Ela está se afogando. Você pula dentro do mar e nada em direção a ela. Mas assim que se aproxima, avista mais 3 pessoas. Todas estão gritando, mas só uma precisa mesmo de ajuda. As outras são sereias e tritões que querem levá-lo para o reino delas. Você sabe identificar qual é a humana? Mergulhe no mar e veja qual delas não tem cauda de peixe. O Ricardo adora prédios abandonados e castelos antigos. Hoje, ele está indo dar uma olhada em uma casa que pertenceu muito tempo atrás a um vampiro. Bem, pelo menos é o que diz a lenda. O Ricardo não acredita em nada disso, então pega a câmera e parte para lá. O lugar é escuro e frio. Há barulhos de coisas se quebrando vindo do corredor. O rapaz aponta a lanterna para lá e vê 3 vampiros. Então começa a correr, mas depois para e volta. Parece que os vampiros são falsos. Como ele descobriu isso?
Tem um espelho no teto, acima do primeiro vampiro, que está refletido lá. O segundo não tem dentes pontudos. E o terceiro... este parece ser de verdade. Corra! Agora, o Ricardo quer visitar um hospital abandonado. Dizem que lobisomens vivem lá, mas nosso explorador tem certeza de que isso não passa de um mito. Ele andou pelas alas escuras do hospital a noite toda, mas não encontrou nada. Quando estava prestes a sair, 4 homens bloquearam a porta. Eles estavam rosnando e uivando. Qual deles é um lobisomem de verdade? Nenhum. A lua cheia está brilhando através das janelas, mas essas pessoas ainda não viraram monstros. Mesmo assim, o Ricardo sai correndo dali. É melhor não dar bobeira perto desses caras malucos. Um homem rico foi a uma mostra de arte moderna disposto a comprar um quadro novo para sua coleção. O proprietário da exibição mostra a ele 3 obras de diferentes artistas. Na primeira, há um triângulo verde com um girassol no meio. Na segunda, há um tigre tirando uma selfie com seu celular. E a terceira obra retrata uma casa voadora. O colecionador tem certeza de que uma das pinturas é falsa. Qual? Cada pintura tem a assinatura do artista e a data em que foi criada. A imagem com o tigre tem a data de 1957. Não havia celulares e selfies nessa época. Então, a pintura é falsa. O Marcos está ansioso, pois hoje é sua primeira apresentação como DJ em um festival de música eletrônica. Ele entra no palco. A multidão está animada. O rapaz põe os fones de ouvido e coloca a primeira música para tocar. O som está a todo vapor, mas as pessoas não estão dançando. Por quê? A música está tocando só nos fones do DJ. O Marcos esqueceu de conectar o fio nos alto-falantes, tá vendo? O Tomás está vagando pelo deserto há várias horas. O sol está queimando seu pescoço. Não existe nada além de areia quente ao redor. Acabou toda a água que ele tinha. O cara fica cada vez mais fraco e, por fim, cai. Neste momento, vê 2 pequenas lagoas, mas só tem força suficiente para chegar a uma delas. Qual é uma miragem e qual é real? A da esquerda é real. Está vendo as nuvens acima dela? Choveu ali. E a água da chuva formou a lagoa. Na margem da floresta, bem longe da vila, havia uma casa velha. Seu dono encontrou a TV estragada pela manhã. Alguém tinha quebrado a tela. Ele ligou para todos que estavam na casa naquela noite. Uma cozinheira, uma faxineira e um advogado. Quem quebrou minha TV? O homem perguntou. Eu estava fazendo o jantar, não toquei nada, disse a cozinheira. Eu estava limpando o porão, respondeu a faxineira. Eu estava no andar de cima. Passei a noite inteira estudando os documentos, respondeu o advogado. Um deles está mentindo. Quem? O advogado. Ele disse que estava no andar de cima, mas a casa é térrea. O cara não teria ficado estudando os documentos no telhado a noite toda. O Tom perdeu as chaves do carro. Ele procurou em todos os cantos de todos os cômodos, mas não encontrou. Então, foi até o cômodo mais distante, olhou para o chão e percebeu que as chaves estavam penduradas no candelabro. Como ele soube disso? O piso é reflexivo. Um professor de filosofia idoso começou uma prova. Seus alunos estavam sentados em suas cadeiras ouvindo: aqui está uma tarefa para vocês. Provem que tudo o que acontece ao meu redor é real e que não estou dormindo. Quem escrever a prova mais convincente levará a nota mais alta. Os alunos ficaram ali por várias horas, mas quase ninguém tirou uma boa nota, exceto uma garota que escreveu uma resposta composta por algumas palavras. O que ela colocou no papel? Você não consegue ler se estiver dormindo. A propósito, você pode usar essa dica enquanto dorme. É quase impossível ler qualquer coisa em um sonho. Portanto, para saber se está dormindo ou não, olhe para o seu celular e tente ler alguma coisa. Havia uma casa velha e mal assombrada na cidade. A população local tinha medo de ir até lá. Mas um dia, 3 garotas e 2 garotos decidiram conferir aquele lugar e gravar o que estava acontecendo ali. Eles se aproximaram da construção assustadora e um deles, o Beto,
se recusou a entrar. Ele disse que iria esperar os amigos do lado de fora. O restante do grupo entrou na casa. O Beto estava nervoso. Depois de esperá-los por alguns minutos, ele estava pronto para pedir ajuda a alguém. Mas as 4 meninas e o menino voltaram neste momento. O Beto percebeu que havia fantasmas na casa e fugiu de lá. Como ele soube disso? Eram 3 meninas e um menino que estavam na casa. Mais 5 pessoas saíram. Uma garota era um espírito. O Beto anotou e fugiu. O Michel está andando pela calçada, com as mãos para trás das costas. Neste momento, um carro aparece na esquina atrás dele, andando perto de uma grande poça. O motorista acelera. A água vai respingar toda no Michel. Mas no último momento, o motorista de repente diminui a velocidade e desvia da poça. Por que ele não encharcou o rapaz? O Michel estava carregando um tijolo nas costas. O motorista ficou com medo de que o cara o atirasse no seu carro. Então, não passou por cima da poça. A Alexandra está caminhando por um antigo castelo. Há muitos retratos de reis e rainhas nas paredes. O corredor é iluminado por velas. Ela desce até o primeiro andar, onde várias pessoas estão dançando. A garota sente como se, de alguma forma, tivesse viajado para o século passado. Mas espere um minuto. Isso é tudo falso. Como ela descobriu? Uma câmera escondida está instalada no canto do corredor. Além disso, aquela garota dançando tem um smartwatch no pulso. Está vendo? É de manhã. O Bruno sai de casa e vai para a praia. O sol está surgindo no horizonte. O mar está calmo. Não há vento. O rapaz se senta na areia, fecha os olhos e começa a meditar. Várias pessoas se aproximam dele e sentam ao seu lado para meditar também. O Bruno abre os olhos, os vê e percebe que algo está errado com essas pessoas. Mas o quê? Olhe para o Bruno e agora veja como essas pessoas estão sentadas. Elas não estão tocando a areia. Seus corpos estão acima do solo. E agora vamos verificar quantas respostas corretas você teve. 0 a 3 pontos, não fique chateado. Não há necessidade de tentar encontrar coisas em todos os lugares. Às vezes, você só precisa confiar na sua intuição. 4 a 7 pontos, mais prática, mais enigmas, mais tarefas lógicas. E da próxima vez, você definitivamente obterá melhores resultados. 8 a 11 pontos, nada mal, mas em alguns enigmas você provavelmente estava desatento. 12 a 15 pontos. Ninguém te engana. Você sempre consegue descobrir a verdade. E é ótimo, mas ainda não é o melhor dos melhores. 16 pontos. Você é o rei dos enigmas. Sempre fica atento aos detalhes. Além disso, tem uma intuição incrível.